Capítulo 81. Nua se aproximou da cama enorme em seu quarto ainda maior. Por enquanto, ela estava sozinha. Era grande o suficiente para 4, mas é tudo meu. Não era a primeira vez que ela se demorava em algum objeto seu e se perguntava se era tudo um sonho. Uma mão se estendeu e pousou no colchão caro. Os 4 postes de obsidiana erguiam-se a 4,5 metros do chão, e cada um estava preso ao outro no topo por uma haste de madeira correspondente, na qual pendia uma cortina para isolar completamente quem dormia. A cortina era uma espécie de zombaria da privacidade, pois era transparente o suficiente para esconder o corpo, mas não escondia o contorno dele. Ela riu baixinho. Conheço Pazem o suficiente agora para saber o porquê, o erotismo da sedução, para ver a sombra da figura de uma mulher e saber que ela espreita lá dentro. Pervertidos, ela riu com mais vontade, segurando as laterais do corpo, e disse em voz alta: estou vivendo em uma cidade de pervertidos. Ela se entregou à felicidade do momento, jogou-se no colchão e ficou ali, de braços e pernas abertos, ocupando o máximo da cama que sua forma ágil e letal permitia. Uma batida na porta fez com que o sorriso desaparecesse completamente de seu rosto e a máscara retornasse. Sim? Ela gritou do outro lado da sala. Senhora, é Kaiji. A voz respondeu do outro lado. Entre, disse Nua formalmente e sentou-se na cama. Kaiji abriu a porta lentamente, fechou-a delicadamente atrás de si e atravessou o quarto. Imediatamente, prostrou-se e pressionou os lábios contra os pés de sua deusa. Você precisa de alguma coisa, Kaiji? Perguntou Nua enquanto olhava para a elfa-demônio que se pressionava em subserviência. Eu não. Eu só preciso servir você, minha deusa, minha libertadora. Ela levantou a cabeça quando lhe falaram e ficou de joelhos. Você ainda está vestida, e pensei em lhe contar o que foi feito e ver se há algo que você precisa antes de obter sua permissão para descansar. Nua fechou os olhos para não revirá-los, então se abaixou e lentamente afagou a cabeça de sua serva, evidentemente, mais devotado. Prestes a recusar, ela, vendo o desespero no vermelho sangue de sua elfa demoníaca, levantou-se. Despe-me, escrava. Nua não disse seu nome e observou com mais atenção do que o habitual a familiar e minúscula careta que permanecerá nos cantos dos olhos, mas percebeu que ela havia desaparecido. Os dedos finos e roxos começaram a se mover com facilidade, desfazendo os nós da caracorda verde como se ela já tivesse feito isso 10.000 vezes. Os olhos vermelhos estavam focados exclusivamente na tarefa. De alguma forma, apesar de cada gesto a aproximar, ela nem sequer roçou a pele de Nua quando ela ficou exposta. Cada item removido foi prontamente colocado de lado, e Kaiji detalhou tudo o que havia acontecido. Gastamos 20 da sua platina em móveis, e a maior parte foi entregue hoje. O quartel está quase totalmente equipado, alguns soldados ainda estão acampados no chão, a maioria os novos, e Sado nomeou alguns líderes de esquadrão entre os novos soldados. Ela se ajoelhou e começou a desfazer as botas altas. O Banco de Pazem agradece o convite e o chefe deles a visitará amanhã para tratar da sua moeda. Kaiji abaixou a cabeça. Senhora, a senhora está planejando mergulhar a cidade em uma crise? Isso é um problema, escrava. Nua cruzou os braços e olhou para ela com curiosidade. Não, senhora, você é minha deusa. Se der a ordem, eu a ajudarei a arruinar esta cidade. Minha lealdade é somente para você, e para a minha. Kaiji abaixou o rosto. Eu deveria ser espancada por isso. A única lealdade de uma escrava deve ser para com aquele que possui as chaves de sua coleira. Eu deveria pegá-la? Kaiji virou o rosto, apenas para encontrar Nua sentada, e colocou o polegar na lateral do queixo de Kaiji, forçando-a a encarar sua senhora novamente. Não vou bater em você por amar alguém. Pode ser uma força muito grande. Se você me trair, sim, sofrerá muito por isso. Mas, ao contrário do que pareço, eu já amei antes. Nua deu uma risada amarga, enviando um sopro frio que tocou a bochecha de Kaiji com a sensação da sepultura. Ela esticou o pescoço para cima. Senhora, posso chegar mais perto do seu rosto? A natureza curiosa de Kaiji se manifestou, e embora ela esperasse a repreensão, ela não veio. Em vez disso, uma Nua igualmente curiosa assentiu. Colocando as mãos nos joelhos da duquesa, ela se levantou e ergueu o rosto, a apenas 2 dedos dos lábios de Nua. Olhos sólidos vermelho rubi encontraram pupilas azul gelo,
e ela permaneceu ali, encarando-a por vários segundos. Posso perguntar, minha deusa, por que seu hálito é assim? Não há calor da vida, você é morta-viva, disfarçada de viva? Noa olhou 2 vezes quando sua serva voltou a se ajoelhar e balançou a cabeça em negação. Não, escrava, sou uma adoradora da morte, uma sacerdotisa do Deus morto-vivo. Eu o adoro como o Deus da morte em primeiro lugar. Meus olhos dourados se abrem quando invoco o poder da morte. Consequentemente, minha respiração será sempre fria. Sou uma mulher viva, você sentiu minha pele, minha carne, meu pulso, não pareço viva para você? Noa ergueu uma sobrancelha dourada e não conseguiu conter o sorriso irônico. Kaiji abaixou a cabeça. Não, eu entendo, minha senhora. Seria um problema se eu fosse? Perguntou Noa. Você era um adorador de estrelas. Você não deveria ter pelo menos um pouco de repugnância pela minha fé? Era a pergunta errada, porque Kaiji se jogou para a frente com a cabeça baixa no colo de Noa. Nunca. Eu falei sério quando disse que renunciei às estrelas. Aceitarei qualquer fé que você me disser. Falei com os soldados, sei como você os fez ouvir seus sermões, vejo como os 25 começam a se comportar, mais orgulho, mais confiança, eles raramente olham para os céus, você faz dos escravos mais do que eles deveriam ser. Kaiji sentia o peito arfando contra as pernas de sua mestra, mas qualquer vergonha anterior havia desaparecido há muito tempo. Quero servir ao Deus que você serve, e quero que você seja a deusa por meio da qual eu o sirvo, depois do que você fez pela minha Priscelis, e por mim, não quero nada menos, a única promessa que peço, se eu puder ousar. Ela tocou sua coleira de bronze e a puxou para mostrar que estava firme ali. Nunca me faça tirar isso. Não tenho planos, escrava, Noa disse, acariciando os cabelos escuros que caíam livremente. Você foi cara, 100 morreram para que você me pertencesse. Eles não morreram para que você fosse livre. O sacrifício deles não será em vão. Ela respirou fundo, esquecendo-se completamente de que estava nua, exceto pelas botas, até que Kaiji se abaixou para tirá-las. Ela voltou ao seu relatório com facilidade. A esposa de Vargas adquiriu uma pequena casa nos arredores da cidade. Ela não gastou todo o dinheiro e o restante foi devolvido ao seu tesouro. Falando nisso, a ruína de que você falou, senhora? Eu não vou arruinar Pazem, Noa respondeu, só, colocando-a em uma crise financeira, uma crise pela qual serei reconhecida por resolver. Tenho certeza de que já descobriram a diferença de valor entre as minhas moedas e as deles. E é por isso que o príncipe Rajen exigiu que minhas moedas fossem usadas para comprar aquele título. Ele não é bobo, estão escondendo isso de mim. Presumindo que eu não saiba, ela riu um pouco, mas eu aumentei o custo dos escravos depois que eles despencaram. Lurgen vai começar a explorar os clientes, e as pessoas vão negociar minhas moedas, e descobrir que o banco não tem moedas suficientes em mãos, e Pazem não tem platina suficiente para emprestar a eles para compensar a diferença. Kaiji olhou para sua senhora como se um demônio estivesse sentado na frente dela e escutasse com as orelhas tremendo. O príncipe Rajen, sendo meu amigo, virá até mim e pedirá ajuda, e, claro, perguntará o que eu gostaria, e o que eu quero são ações do Banco de Pazem, afinal, é o meu dinheiro que o manterá à tona, porque eu não deveria ter uma parte dele. Há lugares nobres vazios que não foram tomados, então pedirei por eles também, e isso me dará 40% das ações. Você está vendo onde isso vai dar, escrava? Perguntou Noa com uma expressão de predador, e a viu refletida. Sim, senhora. Isso lhe dá acesso aos livros contábeis deles, você saberá todas as suas dívidas, poderá solicitar uma auditoria, o príncipe Rajen concordará, pois a coroa precisará de dinheiro. Quando dívidas forem cobradas, você poderá emprestar o dinheiro para pagar a coroa, e eles estarão no seu bolso. Ela olhou amorosamente para sua senhora. Minha senhora, você vingará minha cidade com nada além de moedas para armas. Eu não odeio o príncipe Rajen, ou Sobela, não posso desejar nenhum mal a ele, não dadas as circunstâncias, mas a maioria deles? Suas mãos se apertaram de frustração. A maioria deles não moveu um dedo para impedir a guerra, pelo menos o príncipe Rajen tentou, mas a maioria só queria o meu povo, as terras da minha cidade, e nos jogar como carne crua aos Tlaumo para se salvarem. Por causa deles, tanto quanto da loucura de Sado,
Todos que conheço foram mortos ou escravizados, e poucos, se é que algum, têm a mesma sorte que eu. De amar a deusa que a sustenta, Kaiji piscou para conter as lágrimas de carinho e guardou as botas. Se você conseguir mais contratos de mercenários, agora que posso lutar novamente, posso ir com você? Kaiji perguntou, mordendo o lábio diante do título inevitável. Nua balançou a cabeça com firmeza enquanto Kaiji ia buscar roupas de dormir no guarda-roupa. Não, você ficará aqui para cuidar dos meus negócios, você é a minha voz, cuida da educação de Priceles em todas as coisas, garante que minha intendente tenha o que precisa para cuidar da casa e espera pelo meu retorno. Mas e se precisar da minha magia? Pode salvar sua vida, você sabe que posso lutar de novo. Kaiji mordeu o lábio, sabe que pode confiar em mim, eu morreria por você, eu te amo como nunca amei, meus deuses, sei que você é capaz e já viu que sua guarda-costas pode fazer, mas diminua um pouco as chances e me leve com você, Senhora Ivenor. A voz de Kaiji era fraca, mas a postura severa, o aperto firme de seus dedos no guarda-roupa, revelavam a vontade subjacente. Não, minhas chances são maiores com você aqui como minha voz, não há ninguém mais adequado para agir em meu nome, escrava. Diminua as chances de dano mantendo você aqui, agora se apresse e me vista para dormir. Nua permaneceu em silêncio durante o restante dos esforços de Kaiji e deitou-se para dormir. Não foi surpresa, na escuridão, quando sentiu uma mão viscosa puxá-la para um abraço enquanto Solution tomava seu lugar na cama de sua aluna. Você está tensa, Solution sussurrou num tom sádico, e Nua sentiu o calor familiar aumentando e ameaçando queimá-la, mas ela não fez nenhum movimento para resistir. Só me perguntando se pequei contra o nosso mestre, eu cometi, bem, para usar a sua expressão, uma grande falta daquela elfa-demônio, acho que não vou conseguir libertá-la depois de tudo isso, não do jeito que as coisas estão. Solution deu de ombros, e daí? Se você quer que ela seja livre, mas ela escolhe ficar como está, não é assim que você chama seus ideais? Nua rolou para o lado, os lençóis farfalhando enquanto ela aproximava o rosto de sua linda professora. Eu escolhi ser assim, não acho que ela esteja fazendo uma escolha, sinto que a manipulei, e está ficando, sei lá, é muito fácil chamá-los de escravos e pensar neles dessa forma também. Solution levou a mão à garganta de Nua, mas não apertou. Você quer morrer antes de se transformar, minha aluna? Você já está orgulhosa de mim, professora? Perguntou Nua sem pestanejar diante da ameaça, mas se aproximou um pouco mais. Digamos que não tenho vergonha de você, Solution riu com um sorriso monstruoso no rosto. É um começo, mas a resposta é não, ainda não estou pronta para morrer, não trouxe Raymond de volta, não tenho cidade, muito menos reino ou império, ainda não posso estar satisfeita, Nua respondeu e cobriu a mão que segurava sua vida em seu poder. Então você aceita a mudança, as coisas são diferentes aqui, as regras do Oeste se aplicavam à forma como faziam coisas que seu mestre odiava, trabalhe com as regras aqui, e daí se a máscara se torna o rosto real? Se você ainda quer libertá-los completamente, faça isso quando tiver o poder supremo, ou deixe Sua Majestade impor isso como condição para aliança ou absorção, faça o que for preciso para vencer, e quando vencer, você pode fazer o que quiser, é isso que significa vencer, não é? Perguntou Solution, e Nua rolou de costas e olhou para o teto. Sim, é isso mesmo, obrigada pela lição, professora, Nua respondeu, e começou a adormecer com muito mais facilidade do que esperava. Priceles deitou-se de lado e levantou o cobertor da cama que sua deusa lhes dera. Uma parte dela queria provocar sua Kaiji dizendo: venha brincar com suas servas, umbando levemente da punição que via como a maior das recompensas, mas a luz fraca da vela, quando a porta se fechou com um leve clique atrás de sua amante, Priceles viu que não era hora de brincadeira. A pele de elfa demoníaca de Kaiji, sempre roxa como a realeza que ela era, havia se acinzentado à medida que o sangue se esvaía de seu rosto, e ela estava quieta e reservada. Tirou a roupa e deslizou para a cama, sem fazer barulho, exceto pelo farfalhar dos lençóis. Priceles levantou uma perna para permitir que Kaiji se entrelaçasse mais intimamente. Depois ergueu a parte superior do corpo, apoiando-se no cotovelo, para permitir que um braço passasse por baixo para que ela pudesse ser abraçada. E agora você a ama.
Priceles disse as palavras com reserva silenciosa, sem julgamento, enquanto os chifres de sua amante elfa-demônio enfeitavam sua pele e lábios escuros tocavam sua pele. Sim, quando você foi levada, naquela noite. Kaiji explicou o que aconteceu, e Priceles acariciou a parte de trás da cabeça de sua amante, passando dedos suaves pelos fios negros e descendo pelas costas até onde o cabelo afinava. Entendo, estou surpresa que ela não tenha. Bem, eu simplesmente presumi isso, já que ela dormiu com a guarda-costas dela, embora eu não me lembre de nenhum barulho naquela época. Priceles riu baixinho, eu simplesmente presumi que elas eram silenciosas. Você está estranhamente à vontade com essa possibilidade, Kaiji comentou com um ar clínico que dissipou brevemente sua mente mais emotiva. Sua amante beijou-a brevemente nos lábios. Claro que sim, talvez os nobres publicamente façam questão de não fazer amor com seus inferiores, mas se você não fez, acho que é uma raridade, de certa forma, minha preciosa Kaiji, você é muito inocente, tudo tem a ver com sexo, exceto sexo, que tem a ver com poder. E não há poder maior do que possuir um corpo vivo. E não há caminho mais fácil para o poder do que esse para os impotentes. Filosofia no quarto, eu não esperava isso. Você tem profundezas ocultas, minha Priceles. Kaiji deu um sorrisinho triste para sua amada e retribuiu o beijo. Nada disso, eu estava conversando com uma das mais novas aquisições hoje, uma cortesã muito bonita chamada Diana, e ela expressou seus pensamentos dessa forma para mim. Priceles parou de falar quando os olhos de Kaiji se arregalaram ao ouvir o nome. Diana, olhos verdes. Lábios rubi? Cabelos longos e escuros? Voz de cantora e provavelmente mencionou dança e alaúde? Perguntou Kaiji, sentindo o coração bater forte. Sim, é ela, é a mesma de antes? Priceles perguntou com interesse, puxando Kaiji um pouco mais para perto. Sim. Aquela cuja lição eu apliquei no banho na manhã seguinte ao seu desaparecimento, fiquei me perguntando o que aconteceu com ela quando a cidade caiu. Parece que ela caiu de pé, ou de joelhos, já que ela está aqui, ela ainda não foi apresentada à senhora Ivenor, presumo? Kaiji fez a pergunta, já certa da resposta. Não, ainda não, por quê? Priceles perguntou, deixando suas mãos começarem a vagar com mais ousadia. Ela será uma arma poderosa. O regente fez um bom trabalho em adquiri-la. Os pensamentos de Kaiji foram interrompidos quando suas costas se arquearam com um repentino e grande prazer que surgiu do toque íntimo de dedos habilidosos. Você é ousada. Kaiji engasgou, cravando as unhas nas costas da sua amante. Um rosto faminto e corado tomou conta de Priceles, sua respiração tornou-se profunda, difícil, quente, seus seios arfavam contra os de sua amada. Hoje foi mágico para mim. Nunca me senti tão maravilhosa, mesmo que o poder que usei tenha sido emprestado do nome dela. Foi o maior prazer que já senti. E eu? Priceles mordeu levemente uma delicada orelha de elfo-demônio, arrancando um grito de prazer dos lábios de Kaiji, quero mais, e eu aceito. Priceles sussurrou, e então ela aceitou.